Olá, chegou a hora de você conhecer o universo de quem escolhe investir no próprio negócio no meio rural. Esse é o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo. E quem me acompanha hoje é o especialista Douglas Paranaíba. Ele é economista, doutor em agronegócio e analista técnico do Sebrae Goiás. Bom, o empreendimento que vamos conhecer agora nasceu da paixão de um homem por uma flor, a rosa do deserto. E ele foi presenteado pela companheira e começou a cultivar. Em determinado momento, ele percebeu que já tinha mais de 100 mil flores no jardim. Foi aí que a companheira dele, a Gisele, resolveu começar a vender as rosas do deserto em feiras de empreendedorismo. Uma empresa que nasceu na Colônia Agrícola Samambaia, aqui no Distrito Federal, e que você conhece a partir de agora. Quando a gente se conheceu, ele falou que o sonho da vida dele era ter uma rosa do deserto. De verdade, eu não conhecia. Mas aí, um dia, andando lá na Feira da Ceilândia, porque é o nosso marco, né? O rapaz está lá até hoje. Ele tinha uma rosa do deserto branca e eu falei para ele, pode pegar porque é o seu presente que você me pediu. E aí começou tudo. Ele foi comprando mais, ele foi começando a polinizar. A primeira bagenzinha deu mais de 80 sementes das próprias que ele fez. E chegou um tempo que tinha mais de 1000 aqui em casa. E ele tinha dó, gente, floria, e ele não queria vender. Eu falei assim, Denis, mas não tem condições. Até que um dia ele aceitou. Eu falei assim, não tem como mais, vamos participar de feira? Vamos expor as nossas plantas? Aí foi. A gente começou a fazer feira, né? Porque já não dava mais tanto de planta dentro dessa casa. E aí fomos para a nossa primeira feira. Passamos por algumas dificuldades lá, né? Muita dificuldade, na verdade, foi muito estressante. E lá, quando eu saí, eu falei para o Denis, eu vou organizar a minha própria feira. E vai ser tudo de diferente, de dificuldade que eu passei aqui, eu vou fazer diferente. Então foi aí que nasceu a Feira D&G. Essa veia empreendedora, eu acho que eu tive, mas eu nunca tive auxílio. Eu mais nova, porque eu confeito bolo desde criança. Mas eu nunca tive aquela pessoa, na verdade eu já ouvi falar que confeiteiro não era profissão. E mesmo assim, no serviço, as pessoas falavam para mim, Gisele, se eu fizesse um bolo do jeito que você faz, eu não estava trabalhando aqui ganhando o que você está ganhando. Mas eu nunca tive auxílio. Eu só ouvia, confeiteiro não é profissão. E aí aquilo ia me matando um pouquinho por dentro. Mas quando eu conheci o Denis, eu conheci um empreendedor nato, né? Que além da formação de administração, ele trabalhou a vida inteira dele com isso. De ter empresa, de ter restaurante, de fazer salgado, de fazer tudo. Então ele tem isso nele. E isso foi que me ajudou. Me aflorou para juntar nós dois. E hoje, meu sonho é tipo assim, eu fico sonhando, eu quero empreender com tudo, sabe? É uma paixão, na verdade. É bom demais você trabalhar para você levar esse amor para as pessoas, é muito bom. Hoje, além de organizar todas as plantas, eu ajudo na mudança, eu ajudo a plantar as nossas sementes, eu faço enxertos, tudo eu ajudo, né? Eu monto os mini jardins, que é a minha terapia maior, né? De parar e montar e colocar as pedrinhas coloridas, os bichinhos, isso para mim é maravilhoso. E dentro da feira, colocando a feira, eu organizo toda a parte com expositores. O meu esposo fecha com quem aluga tenda, quem aluga mesas e vai fazer toda a documentação nos órgãos responsáveis.
e eu fico com a parte de fazer propaganda e fechar com todos os expositores. Nós temos uma colaboradora, né? Duas, porque uma trabalha aqui na nossa casa, porque a gente também já não dava conta de conciliar tudo, bolo com planta, com feira, com neném. Então a gente teve que arrumar uma pessoa para nos ajudar aqui em casa, que também ajuda a molhar as plantas, também a gente precisa disso. Mas hoje nós temos uma funcionária que fica para a gente no nosso ponto em Águas Claras, que graças a Deus é uma pessoa enviada por ele, porque acho que ela está cuidando mais do que a gente. E os clientes de lá são apaixonados por ela, passam, olha, ela é maravilhosa. Então hoje, graças a Deus, a gente tem uma pessoa que nos ajuda muito. Hoje é que nós começamos com a ajuda de um contador para abrir uma empresa maior, porque já não estava mais dando ser só MEI, né? Então temos pouco tempo que mudou a empresa e o contador tem nos ajudado. Que aí o Denis fica responsável de estar em negociação com ele, falando com ele no que a gente precisa. Quando começou a pandemia, eu já mexia com bolo, mas assim, não fazia propaganda, fazia só para quem a gente já conhecia. E nós tínhamos acabado de abrir uma cafeteria. Nós tínhamos já, acho que umas 600 rosas do deserto em casa, mas era propriedade do Denis, porque ele não vendia em hipótese alguma, não queria nem sonhar em vender. E aí abrimos a cafeteria. A cafeteria nós abrimos no dia 1º de dezembro de 2019 e a pandemia começou em 2020. Quando foi no final de fevereiro, quando as coisas assim, a gente estava trabalhando muito, eu grávida, e a gente tentava fazer tudo bonitinho, lá a gente começou a vender os bolos confeitados, a gente fazia aqueles cafés bonitos, tudo muito bonito. A nossa decoração era toda rústica, a gente tinha arranjos de suculentas nas mesas. A gente teve que fechar. Então, para nós, afetou em tudo, mas a gente conseguiu sobreviver. E nisso, em casa, claro, o cultivo da rosa do deserto foi aumentando, quando chegou no ponto que... Então, assim, graças a Deus hoje, a pandemia foi horrível para todo mundo, mas graças a Deus nos levantou de alguma forma, apresentou pra gente coisas que não tínhamos, sonhos que não tínhamos ainda. Quando eu comecei, a dificuldade maior é porque ninguém me conhecia, né? Na primeira feira que eu fiz, eu consegui só uns 12, 13 expositores, mas mesmo assim, com a cara e com a coragem, a gente fez a primeira feira. Pegamos o Dia das Mães, eu acho que todo mundo vendeu muito bem os 12 expositores. Mas um dia antes eu recebi ligação da pessoa falando assim, eu tô ligando lá na administração para ver se você existe de verdade. Aí eu falei assim, ô moço, tanto que eu tô trabalhando, eu não dou conta de te provar que eu tô trabalhando para isso. Então, um dia você participa comigo. Então, a dificuldade no começo era essa. Hoje, graças a Deus, a gente já tem expositores que dizem que vão nos acompanhar para todo canto. Então, hoje... eu já estou recebendo uma procura dos expositores. Hoje eu já não tenho que bater tanto atrás. Olha, eu sou a Gisele, eu sou da feira. Não. Hoje a pessoa já vem, olha, eu quero aquela feira lá do Taguapá, que é você que organiza, então eu quero participar. Hoje nós nos colocamos no lugar do nosso cliente e a gente dá toda a assistência para ele. Nós temos um ponto de vendas em Águas Claras e lá a cliente leva a rosa do deserto ou qualquer outra planta. Se morreu, se sofreu com o vento, com a chuva, a pessoa traz de volta, a gente cuida, a gente devolve. Os meus mini jardins eu dou garantia, a pessoa leva. Uma suculentinha morreu, aconteceu alguma coisa, eu trago, eu reponho. Então assim, o cliente gosta disso, porque eu dou o meu celular para a pessoa me ligar na hora que quer. Teve um dia que eu já trouxe um mini jardim de uma cliente que eu passei mais de mês cuidando dele aqui em casa. Que ela falou assim, não, você vai cuidar dele para mim. Cuido, trouxe, cuidei. Então esse é o diferencial nosso e até nas feiras que a gente leva, a gente deixa isso claro para o cliente.
nossas plantas a gente tenta comprar num local que tenha um produto bom e que a gente consiga um desconto. Então, tem muitos locais que nós, por sermos empresa, temos um desconto. Então, a gente tenta comprar nesses locais, né, para a gente poder levar um preço bom para o nosso cliente. Hoje eu tenho rosas do deserto, pelo motivo de nós produzirmos, eu tenho rosa do deserto que sai mais barato se você for numa loja de planta dessa grande. Então, se você comprar a minha, eu consigo te fazer um preço melhor. Então, a gente tenta sempre comprar em maior quantidade também, para poder sair um preço melhor, né? Para a gente dar isso para o nosso cliente, não vender coisas boas e num preço bom. A gente já tem uma noção de preço que o pessoal vende hoje em dia e os nossos fornecedores, eles já indicam pra gente, olha, esse aqui eu te vendo a tanto e você pode vender a partir desse valor. Hoje eu uso o meu WhatsApp para mandar propaganda da feira para todos os meus amigos e conhecidos. Aí alguns me ajudam na divulgação, mando para a família também, para o pessoal colocar nos stories, para postar. E a gente tem o Instagram, tanto da empresa, né, da D&G Rosas do Deserto, como da Feira D&G, da Bárbara Confeitaria. E aí eu faço um bem bolado, eu faço vídeos, às vezes eu tento mandar para TV. A minha expectativa é crescer muito. Meu sonho é nunca perder minha feira. Eu quero fazer feira pro resto da vida. Eu quero montar minha feira porque isso é muito gratificante. Eu acho que uma veia, sabe, do meu coração nisso, uma paixão muito grande. Então eu não quero nunca deixar de fazer as nossas feiras. E assim, nós pretendemos ser um dia, né, os maiores produtores de rosa do deserto, pelo menos do Centro-Oeste. A maioria das pessoas vai te falar que não vai dar certo. Mas você não pode acreditar nisso, porque a força vem de você. Então, se você sonha em ter a sua empresa de plantas, qualquer ramo, não adianta falar, mas tem uma aqui do lado que já vende isso, então eu não vou vender. Não é assim. Você vai fazer a diferença do seu produto. Você vai vender um serviço que ninguém mais vende. Você viu que história interessante, né? Tem vários elementos aí para a gente analisar, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Depois a gente conversa com um especialista do Sebrae lá de Goiás, o Douglas Paranaíba. Continue aqui comigo. Muito bem, Empreender no Campo está de volta e vamos falar agora com Douglas Paranaíba, analista técnico do Sebrae de Goiás, sobre essa reportagem que vimos no primeiro bloco. Douglas, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Olá, Sebastião, muito obrigado. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo certo. Você viu que história interessante, né, Douglas? Aí tem vários elementos, eu falava ali, para a gente analisar, né? Tem toda a dedicação deles, né? A valorização que eles dão, participação em feiras. Queria que você fizesse primeiro uma leitura do que você viu, o que você acha que está sendo certo para estar dando tão certo ali no empreendimento deles. Olha, a Gisele, que foi entrevistada, ela contou muito bem a situação. Eu queria trazer aqui, Sebastião, alguns dados para os nossos telespectadores, né? Que, via de regra, são muito qualificados aqui, para a gente entender um pouquinho como é que é esse setor de flores hoje no mundo.
É um setor que movimenta aí 70 bilhões de dólares, é muito dinheiro, mais de 300 bilhões de reais. Em 2021, ao contrário do que a gente muitas vezes esperava, o mercado de flores acabou reaquecendo novamente e possibilitando então uma produção mais diversificada, mais atomizada de produções locais em alguns municípios, que é o caso que eu quero trazer aqui para compartilhar, Sebastião, do Rafael, um cliente do Sebrae Goiás que foi atendido. Ele mora ali na região, no município de Goianésia, foi atendido por nós aqui, buscando, e ele trabalhava com vendas de orquídea, né? Buscando então auxílio naquele momento, né, de retomada das vendas no finalzinho da pandemia, auxílio do Sebrae para ajudá-lo. E o Sebrae aqui, mais que imediatamente, já ofereceu, colocou ele para uma consultoria financeira, levou ele para algumas rodadas de negócio com outros empresários, e ele percebeu, e é o que eu queria fazer o paralelo com a Gisele, a necessidade de diversificação da produção. A Gisele, e é um elogio que eu faço aqui ao negócio dela, né? Ela começou vendendo uma planta ou outra, ela começou fazendo mudas de outras variedades de plantas, né? A partir das oportunidades que o mercado foi trazendo para ela, e foi isso que o Rafael, aqui em Goiás, lá em Goianésia, fez também. A gente percebeu que se ele tivesse um portfólio mais diversificado, ele poderia atender uma quantidade maior de clientes com necessidades diversas. E uma coisa que a Gisele fez e que o Sebrae Goiás também indicou para o Rafael aqui fazer também é buscar parcerias. Então, buscar parcerias de arquitetos que têm lá em seus projetos ideias de deixar, né, de deixar o ambiente mais verde, enfim, e também de hotéis, restaurantes que muitas vezes têm cerimônias ou diariamente adquirem ali as plantas para poder, enfim, atender seus clientes. Na minha análise, Sebastião, eu acho que esses são os principais pontos aí que eu pude perceber na fala da empreendedora, da grande empreendedora, né, a Gisele aí. Você vê interessante também que ela usa bastante como mercado, né, para escoar a produção, as feiras, né? A gente está falando de um mercado bastante promissor, porque quando a gente vê rosas do deserto, parece um nicho, né? Você falou da diversidade, sim, ela tem outras plantas lá também, né? Mas o fato de trabalhar com feiras é um bom caminho. Como é que é a orientação do Sebrae nesse caso? Se eu produzo e quero ampliar o meu mercado, qual é a atenção que eu tenho que ter enquanto produtor de diversidades ou mesmo de algo tão específico? Qual é a orientação, Douglas? A orientação é sempre o primeiro olhar para dentro, olhar questões financeiras. O Sebrae ele tem um portfólio de consultorias muito grande e que vão ajudar o produtor ali a olhar para dentro da empresa e identificar as suas finanças. Identificando isso, ele necessariamente tem que ir e conversar com outros empresários e tentar acessar canais de comercialização. Por que isso é importante? Principalmente quando se tratando de flores. Flores, como ela muito bem colocou ali na entrevista, é muito perecível, é muito delicado, tem que ter um cuidado muito grande, tanto no período de adubação, acondicionamento, enfim, qualquer processamento mínimo de preparo ali para poder distribuir isso. Isso gera uma sensibilidade muito grande desse produto. E se você não vender na época certa, se passar um dia e a planta perder um pouquinho das características dela, ela já perde valor de mercado. Então, é muito importante, como a Gisele falou que já faz, vender a planta antes mesmo dela desabrochar. Né? Antes mesmo, não tem nem a flor ali, ela está vendendo a flor já no seu estágio mais inicial, ou seja, antes mesmo de ter o produto, ela já tem um relacionamento com o cliente, e ela falou muito bem, o cliente muitas vezes não busca uma flor apenas, ele busca uma solução, um aconselhamento, um companheiro, alguém que vai fechar um negócio, mas muito mais do que isso, vai resolver um problema para ele. Então, na medida que o empresário ele começa a se conectar com outros atores, sejam outros empresários que podem ser possíveis aí fornecedores ou consumidores de seus produtos, seja clientes em potencial, ele começa a ter um relacionamento que vai potencializar vender os seus produtos no momento em que ele tem um valor maior, que é exatamente no ponto de colheita, de corte, ou então no momento de florada daquela espécie, enfim, para que ele possa vender nesse momento certo. Então é muito importante sim conectar e identificar esses canais de comercialização. Muito bom, né? Você fez referência aí a algo que ela também comentou, da relação com o cliente, né? O marido dela veio trazer uma flor aqui em Brasília. Além dessa relação,
Queria que você chamasse um pouquinho a atenção, se é que é por esse ponto, a questão da divulgação também, né? De trabalhar com tecnologia hoje, né? A gente talvez não baste fazer só com qualidade, é bom sim, é preciso, é necessário, mas é preciso saber vender bem a sua rosa, eu diria, e a sua flor nesse caso, né? O quanto é importante hoje em dia, isso mesmo, estando lá no campo, e a gente hoje tem acesso à tecnologia, talvez com alguma dificuldade em alguns pontos, mas tem acesso à tecnologia, quanto é importante a gente atentar para o marketing também, para que o negócio se sustente cada vez mais, né, Douglas? Isso, e o Sebrae ele tem soluções nessa parte de vendas digitais, em redes sociais, inclusive. Então, vários estudos mostram, e por isso o Sebrae tem investido muito nisso, e está aprimorando, atualizando o seu portfólio de soluções para entregar para os pequenos negócios, para auxiliá-los a entrar nesse ambiente digital, virtual. Seja em redes sociais, seja por aplicativo de conversa como o WhatsApp, entre outros, porque tem muitos estudos que mostram já esse crescimento, isso já está, essas estatísticas são conhecidas, não preciso repeti-la aqui, mas o fato a maior parte dos produtores, mais de 90%, dos brasileiros de forma geral, né, tem celular. E muitos trabalhos já demonstram que a maior parte daqueles que trabalham com campo já comercializam, esse número vem avançando muito rapidamente, por WhatsApp. Então, é mesmo o produtor, seja no campo, seja no varejo na cidade, utilizar essa ferramenta que está em franca expansão em benefício do seu negócio. Eu não posso dizer que se você não está nas mídias sociais, você não vai conseguir vender, porque isso não é verdade. Mas se você não está e o seu concorrente está, a probabilidade de crescimento dele em uma mesma circunstância que a sua é maior. Ou seja, a capacidade dele de lidar com eventuais choques de mercado, crises, é maior do que a sua, porque ele vai estar mais conectado com consumidores. Então, a ideia, a estratégia é sempre buscar aprimorar aquilo que dá para melhorar muito facilmente. Douglas, queria que você me falasse um pouquinho, você me contou um pouco antes sobre o Polo Agro que vocês têm aí em Goiás, tem algumas outras unidades também, quanto é importante esse trabalho, talvez quem esteja lá no campo não tenha conhecimento disso, mas é um atendimento específico, é um trabalho específico voltado para empreendedorismo no agro. Me conte um pouco mais. Exatamente, o Sebrae Goiás, ele se destacou agora, recentemente, foi aprovado dia 23 de março, ou seja, temos pouco mais de 5 meses de instituição oficial aqui no tema agronegócio. Foi um reconhecimento do Sebrae Nacional pela relevância do tema para o Brasil, todos nós sabemos que agronegócio é importante para o Brasil, e da relevância do estado de Goiás no agronegócio. Então o Sebrae Goiás está liderando aí em parceria com o Sebrae Nacional esse polo Sebrae Agro, que é um polo de referência para o sistema Sebrae no tema agronegócio, né? E por que nós somos referência? E por que isso é importante para os nossos clientes? Porque nós trazemos para o polo os principais gestores agro e principais diretores também da alta direção para dentro do polo de todo o sistema Sebrae e de instituições parceiras para discutir formas mais eficientes e eficazes de atender, ou seja, de levar as nossas soluções agro para os nossos clientes. O polo, o que ele vai fazer, Sebastião? Ele vai trabalhar com uma inteligência em todo o território nacional de tudo que o sistema Sebrae está fazendo em todos os estados. Então, por exemplo, aqui em Goiás, nós atendemos o cliente Rafael para um caso específico que ele estava precisando. O que garante que lá no Amazonas, por exemplo, também não tem um cliente com perfil parecido e que o Sebrae Amazonas pode utilizar o nosso atendimento que foi feito aqui em Goiás para os clientes deles e vice-versa. E também Goiás utilizar soluções de outros estados. Então o polo ele vem para trazer facilidade, simplificar complexidades das soluções que são conduzidas e realizadas pelo Sebrae UF em todos os estados do país e centralizar isso de forma bem inteligente no único eixo, que é o polo, para disseminar as melhores práticas de atendimento para todos os Sebrae UF e também, dicas de passagem, desenvolver soluções. Então a gente brinca que figurativamente, né, simbolicamente, o Polo Sebrae Agro está aqui no coração do Brasil, em Goiás, né? E é do Brasil para Goiás e de Goiás para o Brasil, todas as soluções que impactam efetivamente ali na ponta dos nossos clientes. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, Douglas. E muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela sua contribuição. Tenho certeza aí que instigou muita gente que está querendo empreender ou está empreendendo e precisa de mais informações. Obrigado, viu? Foi um prazer.
Eu que agradeço, Sebastião, um prazer é todo meu. Parabéns a você e a toda a equipe por esse belo programa, esse belo serviço aos pequenos negócios. Um abraço. Um abraço. Bom, e no programa de hoje conhecemos o cultivo de rosas do deserto suculentas e todo o processo produtivo dessas plantas que tem ganhado cada vez mais espaço no coração dos consumidores. Obrigado aí pela sua companhia também. Nós nos vemos no próximo Empreender no Campo. Até mais.